Aonde foi parar cada jogador campeão do Mundial da Kings League pelo Brasil? A Kings World Cup foi uma competição de grande prestígio por ter sido responsável por mostrar ao mundo que não importa qual é a modalidade envolvendo homens correndo atrás de uma bola, o Brasil vai mandar em todas e não tem conversa. É a maior seleção do futebol, por mais que nos últimos tempos seja um dos maiores fracassos já visto. É a maior seleção do futsal, futebol de praia e agora também é na Kings League. Nossa seleção botou o Vin Diesel pra fora e passamos o carro em todos os adversários possíveis, com cada jogador tendo sua estrela, aparecendo em momentos cruciais dos jogos. Então vem comigo que no vídeo de hoje vamos ver onde cada jogador campeão pela seleção brasileira foi parar após a conquista do Mundial da Kings. Mas reforçando aqui, para você não esquecer de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, fechou? Senão, você conhecerá toda a fúria de De Bruyne. Ela não anda, ela trupica. Agora sem mais enrolação, bora pro que interessa. A formação da seleção brasileira para a primeira edição da Copa do Mundo havia sido formada por uma fusão entre Fúria e G3X, estilo Goku e Vegeta, eternos rivais que se uniram por um bem maior, salvar o universo. A galera se dividiu que nem a Rainbow no Inazuma Eleven Ares, separando os jogadores para todos os times do campeonato para que houvessem competição entre a galera. Os melhores jogadores de ambas as equipes foram escolhidos para defender as cores do Brasil, mas havia um jogador de penetra nessa convocação, e foi ele, o agraciado Choco. Ele que na época atuava pela equipe do Jardim do Fut 7, sendo ex-companheiro de grandes nomes que já eram consolidados na Kings, como Wembley, Lipão e Jefinho. Choco é um pivô forte que segura bem a bola no ataque, encontrando boas oportunidades de finalização, impedindo que seus adversários consigam marcá-lo no corpo a corpo. Ele que fez o gol responsável por ter sido divisor de águas na partida histórica entre Brasil e Alemanha, onde ao conseguir segurar bem a seleção brasileira no ataque, aproveitou da brecha exposta pelos alemães e mandou uma finalização certeira para o fundo da rede. E bem, eu nem preciso dizer como terminou o passeio, não foi? E justamente por causa desse gol que surgiu uma grande movimentação no mercado da Kings para conseguirem buscar a contratação de Choco, e foi assim que ele assinou com a equipe que mais surpreendeu até o momento na franquia brasileira, o Nivelados. Por mais que ele ainda não tenha conseguido vingar na competição, Choco é um grande jogador que pode desbancar qualquer partida quando o momento aparecer. Seguindo adiante, temos um dos melhores goleiros da competição até o momento, sendo esse João Pedro. Ele que na época defendia a equipe mais pipoqueira do cenário de esportes, soltou um pronunciamento um tanto polêmico recentemente, deixando a insatisfação no ar. João Pedro foi o primeiro jogador a ser draftado pela equipe do Desimpedidos e se mostrou ser uma das melhores escolhas possíveis. Desde o jogo de estreia, onde travaram um duelo parelho contra a equipe dos Nivelados, João Pedro vem se destacando bastante. Por mais que sua equipe tinha sido derrotada no primeiro jogo, ele foi o destaque positivo por parte do Desimpedidos, com suas ótimas defesas. Claro que por estar acostumado com a dinâmica de como funcionava a liga, isso o ajudou na sua adaptação imediata nas quadras. Até o momento que estou gravando esse vídeo, o goleirão de 1,95 m foi responsável por realizar 31 defesas, sendo elas 3 cobranças de pênaltis e um shootout. Ele foi o reserva na Copa do Mundo, pois essa era uma posição muito tranquila para a seleção, pois de um lado tínhamos João Pedro e do outro um dos melhores da posição, Josildo Barata. Então era meio difícil competir naquele instante para o atual arqueiro dos Desimpedidos, mas hoje em dia, falando apenas na minha opinião, de um cara que não é especialista em nada, a não ser em fala merda, hoje eu colocaria sim João Pedro acima de Barata, sendo um possível titular da seleção, porque também não podemos esquecer de Ivo, que está destruindo lá na equipe dos Nivelados. Agora vamos falar de um dos meus jogadores favoritos e digo mais, eu acredito que quando o Kelvin deixar os gramados da Kings, ele será o cara a assumir o trono de rei dessa competição. E estou falando de Davi Hilário. Meu amigo, esse moleque aqui joga demais. É o famoso Robin com dengue. Quando ele arruma para a esquerda, pode rezar que o cara vai dar trabalho. Ele não apareceu muito na Copa do Mundo, mas o que está fazendo na Kings League Brasil é uma barbaridade. O jogador de 23 anos... Pera, ele tem 23 anos? Tá certo isso aqui, produção. O cara é mais novo do que eu. Tá que pariu, tô acabado mesmo, viu? Ele foi parar no Real Elite, a equipe que mais decepcionou na liga, mas mesmo assim, Davi fez a sua parte. Ele marcou 15 gols e deu 6 assistências, sendo um dos maiores garçons da liga, além de carregar 2 prêmios de MVP da partida e um de MVP da rodada. É um dos melhores jogadores quando o assunto se trata de drible e por isso é sempre escolhido para uma disputa no X1, possuindo alta eficácia nesse quesito. Mesmo em uma equipe que está demonstrando um futebol abaixo do esperado, Davi está conseguindo se sobressair grandiosamente e por isso não duvido que daqui a uns anos ele será
o grande representante da Kings League Brasil, o jogador a ser superado, porque potencial esse moleque tem demais. E aproveitando que estamos falando do Real Elite, vamos falar de outro wildcard da equipe de Ludmilla, o Wellington, ou para os mais íntimos, o Well. Ele é um meia extremamente forte que traz seu jogo mais para o embate físico, onde se destaca com sua forte presença de área, chegando facilmente no ataque, tanto armando suas jogadas quanto para finalizar. O Well tinha uma boa história com a G3X, mas ao disputar o primeiro split da competição, foi contratado pelo então badalado Real Elite, que disse anteriormente que ao invés de serem leões, se mostraram como gatinhos. Só não foram pior que a tropa dos Lanternas Verdes. Ai, eu tenho que torcer logo pro pior time do campeonato, né? Já não bastava no Valorant. Ai, como eu gosto de sofrer. Por mais que seu time tenha desempenhado abaixo do esperado, o Well fez sua parte, participando de 7 gols, sendo esses 5 gols e 2 assistências. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para salvar seu time da não classificação. Agora indo para a Inglaterra, temos o Wembley. O homem que tem nome de estádio é um dos maiores xerifões de toda a competição. O Wembley tem suas raízes na Fúria ao ser introduzido na Kings League, mas que atualmente está na maior rival, a G3X. O zagueiro é um dos jogadores mais consistentes da seleção brasileira, sendo extremamente difícil de driblá-lo e ganhar no corpo a corpo, parecendo que é o Kabeyama da Liga do Piquet. Indo para o segundo goleiro do Mundial de Seleções, temos ele, Josildo Barata. Nosso querido inimigo do inseticida realmente é um dos melhores goleiros do mundo, já chegando com um status elevado na competição, até porque havia sido vice-campeão na Liga de Mundial de Clubes ao defender as cores da G3X. Ele chegou até o fim da competição como um dos goleiros menos passados do campeonato. Claro que a composição do seu time ajudava bastante, pois dificilmente alguma equipe conseguia fazer bater de frente com o Brasilzão. Mesmo quando os atacantes adversários se sobressaíam contra a marcação, precisavam enfrentar a muralha invencível que era o Barata. Só não ganhou o prêmio de melhor goleiro da edição, porque o goleiro colombiano Camilo Mena estava deitando e rolando embaixo das traves. Agora vindo para o presente momento, qualquer equipe que contratasse o Barata faria uma ótima escolha, e assim fez o Capim FC, já que para ser um time acima da média, eles precisam começar com uma base forte, e por isso foi feita a escolha de um goleiro tão fora de série. No início do primeiro split brasileiro, ele estava desempenhando um tanto abaixo, como todo jogador de sua equipe, mas aos poucos foi demonstrando toda a sua habilidade em cada partida, demonstrando evolução atrás de evolução. Agora indo para um colega seu de equipe, Michael é um zagueirão que ao lado de Wembley se consolidou como a dupla mais sólida da competição, que também possui raízes na G3X. Apesar de jogar mais recuado, não é apenas um zagueiro que só sabe dar chutão e arrancar a perna dos adversários, muito pelo contrário. Ele é muito bom em seus passes, trabalhando bem a saída de bola de sua equipe, por mais que já tenha visto as cores da equipe de Gaules. Hoje, Michael, assim como Barata, foi parar no Capim FC, sendo um jogador bem importante defensivamente para seu time, jogando todas as 9 partidas das eliminatórias. Jefinho. O meia teve uma competição discreta, assim como muitos outros jogadores, até porque a maioria deles não precisaram se esforçar bastante, já que o K9 estava brocando toda hora. Jefinho teve pouca participação ofensiva, já que ele não precisava se apresentar tanto ao ataque, então muitas das vezes adquiria uma posição mais defensiva e construtora de jogadas. Ele tem um enorme vínculo com a Fúria, sendo um dos seus wildcards no primeiro split da competição. Ele chegou a fazer 5 gols e realizou 3 assistências nas fases eliminatórias, sendo um suporte de extrema precisão para seus companheiros Lipão e Lelete. Continuando na equipe da Pantera brasileira, temos o atual melhor jogador do primeiro split brasileiro e artilheiro da franquia, Lelete. O que eu vou falar desse cara? É sem condições do campeonato que ele está fazendo. Muitos podem falar que ele só está se destacando pois o K9 não estava presente em todas as partidas da Kings League por conta de sua lesão. Mas eu não tô nem aí. O futebol que o Lelete está demonstrando é um absurdo. Na Copa do Mundo, todos foram ofuscados pelo brilhantismo do Kelvin, mas agora não tem essa não, meu parceiro. Todo mundo quer tirar a coroa do rei e Lelete está se mostrando um jogador para ousar e pegar seu trono. Na Copa do Mundo, ele chegou a contribuir com 2 gols e 1 assistência nos 5 jogos disputados, enquanto no primeiro split em terras tupiniquins, ele já participou de 22 gols, convertendo 16 finalizações para o fundo da rede e fornecendo 6 passes para gol. Ele se mostrou o rosto da Fúria nas eliminatórias, mas vamos ver se ele vai se manter assim no mata-mata. É muito difícil pará-lo no X1, sem contar sua frieza cara a cara com o goleiro. Se ele e seus companheiros não sentirem a pressão do Mundial, essa Fúria vai dar muito trabalho. Agora fechando o trio de wildcards da Fúria, temos o jogador eleito o melhor do mundo de futsal em 2024, Lipão. Por conta de seu status de ser eleito o melhor do mundo, muitos o criticaram até o momento por não ter desempenhado o que era esperado para um jogador do seu nível. Na Copa do Mundo, Lipão não conseguiu balançar a rede em nenhum momento, mas participou efetivamente com 3 assistências para seus companheiros. Por mais que a seleção brasileira não tenha chegado a jogar um terço do que sabe naquele Mundial, no momento mais difícil da competição, Lipão apareceu para ajudar com um passe sensacional. Na final contra a Colômbia, o jogo estava muito difícil pois nossos adversários estavam mais recuados que pai quando não assume a criança. O placar estava favorecendo os colombianos, até que Lipão, em um passe de cinema, destrói toda a linha de zaga da Colômbia e acha Kelvin livre no meio da área para estufar a rede. E depois disso, bom, o resto é história. Lipão até agora não desencantou na primeira parte da competição, mas mesmo assim não tem um resultado ruim.
já que em 7 jogos marcou 7 vezes e distribuiu 7 passes para que seus companheiros convertessem em grito de gol. O homem é o novo 007, mas tem uma opinião polêmica aqui. Você realmente acha que Lipão é o melhor do mundo do futsal, tirando o Kelvin, é claro? Agora, chegando ao final do vídeo, vamos falar do primeiro jogador do trio de Wildcards da G3X, começando por ele, Rufino. O meia já havia jogado anteriormente pela G3X, tendo sua identificação com o clube e permanecendo com sua presença. Ele foi o único que restou do trio selecionado, pois Kelvin se machucou antes de começar o campeonato e Andreas, após a terceira partida, jogou o ombro fora para pegar atestado como todo bom CLT. Rufino então assumiu a bronca e se mostrou importantíssimo para o elenco, tanto dentro da quadra como fora, se mostrando o líder necessário para assumir as broncas do seu time. Mas agora, saindo do mundo do futebol e se aventurando no reino da magia, temos o patolino da Kings League, o Mago Andreas. Ele que, ao lado de K9, protagonizaram um dueto na franquia espanhola, atuando pelo Porcinos, sendo ele um dos maiores símbolos dessa competição. Ele é a mente brilhante da G3X que faz o time jogar, sendo basicamente o Yuto Kido com luzes no cabelo. Não é à toa que ele possui o apelido de Mago, pois quando ele voltar dessa lesão, será ainda melhor do que antes. E por fim, mas não menos importante, o Rei, o maior de todos, a lenda do futsal, Kelvin Oliveira. De todos dessa lista, esse é o jogador que eu menos preciso falar. O cara é gelado em qualquer momento, seja cara a cara com o goleiro faltando 1 segundo para acabar o shootout, ou até mesmo sendo o último player sobrevivente para realizar o maior clutch de sua vida. Se no futebol temos Pelé como um rei, aqui na Kings League não tem discussão. Kelvin é o cara que assume essa responsabilidade. Teve muitos rumores sobre sua saída para a franquia estadunidense, só que o K9 tinha muita identificação com a G3X e por isso Gaules foi esperto, dividindo a presidência com o melhor jogador do mundo. Mas e aí? De todos os jogadores que estão disputando a Kings League, qual é o seu favorito? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso lhe desejo uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima.